Rapaziada, beleza? Vamos aos jogos desse sabadão, dia 5 de julho. Meu amigo, já temos 2 semifinalistas no Mundial de Clubes de 2025. E hoje tem 2 jogão, 2 clássicos. PSG versus Bayern de Munique. PSG versus Bayern de Munique. Horário de jogo às 13 horas. Onde assistir esse jogão? TV Globo, Sport TV, Dazan e Cazé TV no YouTube. No estádio Mercedes-Benz, estádio em Atlanta, jogo grande, jogo duro. Tá valendo classificação para a semifinal. Outro jogão, Borussia Dortmund versus Real Madrid. Borussia Dortmund versus Real Madrid. Horário de jogo às 17 horas. Onde assistir esse jogão? TV Globo, Sport TV, Dazan e Cazé TV no YouTube. No estádio MetLife Stadium, jogo duro, valendo também classificação. Amistoso, Vasco da Gama versus Montevidéu. Vasco da Gama recebe o Montevidéu. Horário de jogo às 17 horas. No estádio Arena das Dunas. Brasileirão Série B. Vamos ao Brasileirão Série B. Remo versus Cuiabá. Remo recebe o Cuiabá. Horário de jogo às 16 horas. No estádio Mangueirão. Avaí versus Paysandu. Avaí recebe o Paysandu. Horário de jogo às 19h30. No estádio Ressacada. Amazonas recebe o Atlético Paranaense. Amazonas versus Atlético Paranaense. Horário de jogo às 20h30. No estádio Carlos Imite. É jogo grande, é jogo duro. Vamos agora ao Brasileirão Série C. Brasileirão Série C. Náutico versus Floresta. Náutico recebe o Floresta. Horário de jogo às 17 horas. No estádio Aflitos. Ituano versus Retrô. Ituano recebe o Retrô. Horário de jogo às 17 horas. No estádio Novilly Júnior. Confiança versus ABC. Confiança recebe o ABC. Horário de jogo às 19h30. No estádio Batistão. CSA versus Caxias. CSA recebe o Caxias. Horário de jogo às 19h30. No estádio Rei Pelé. Brasileirão Série D. Vamos ao Brasileirão Série D. Nova Iguaçu versus Pouso Alegre. Nova Iguaçu recebe o Pouso Alegre. Horário de jogo às 15 horas. No estádio Laranjão. Cianorte versus Monte Azul. Cianorte recebe o Monte Azul. Horário de jogo às 15 horas. No estádio Albino Tubai. Tocantinópolis versus Maranhão. Tocantinópolis recebe o Maranhão. Horário de jogo às 16 horas. No estádio Ribeirão. Sampaio Correia versus Imperatriz. Sampaio Correia recebe o Imperatriz. Horário de jogo às 16 horas. No estádio Castelão. Juazeirense versus Jequié. Juazeirense recebe o Jequié. Horário de jogo às 16 horas. No estádio Adulto Moraes. Goianésia versus Goiânia. Goianésia recebe o Goiânia. Horário de jogo às 16 horas. No estádio Valdeir José de Oliveira. Aparecidense versus Porto Velho. Aparecidense recebe o Porto Velho. Horário de jogo às 16 horas. No estádio Anibal Batista de Toledo. Ceilândia versus Luverdense. Ceilândia recebe o Luverdense. Horário de jogo às 16 horas. No estádio Abadião. Maricá versus Boa Vista. Maricá recebe o Boa Vista. Horário de jogo às 16 horas. No estádio municipal João Sandanha. Água Santa versus Porto Velho. Água Santa recebe o Porto Velho. Horário de jogo às 16 horas. No estádio distrital de Inamar. Inter de Limeira versus FC de Cascavel. Inter de Limeira versus Cascavel. Horário de jogo às 16 horas. No estádio Major José Lives Sobrinho. Barra versus Azures. Barra recebe o Azures. Horário de jogo às 16 horas. No estádio Arena Barra. Águia de Maribá versus Manauara. Águia de Maribá recebe o Manauara. Horário de jogo às 17 horas. No estádio Zinho Oliveira.
Asa versus Sergipe. Asa recebe o Sergipe. Horário de jogo às 17 horas, no estádio Coaraci Fonseca. Rio Branco versus Portuguesa. Rio Branco recebe a Portuguesa. Horário de jogo às 17 horas, no estádio Kleber Andrade. Goiatuba versus Uberlândia. Goiatuba recebe o Uberlândia. Horário de jogo às 17 horas, no estádio Divinho Garcia Rosa. Ferroviária versus Souza da Paraíba. Ferroviária recebe o Souza da Paraíba. Horário de jogo às 17h30, no estádio Presidente Vargas. Gás versus Independência. Gás recebe o Independência. Horário de jogo às 18 horas, no estádio Canarinho. Misto versus Capital. Misto recebe o Capital. Horário de jogo às 18 horas, no estádio Dutrinha. São José versus Guarani de Bagé. São José recebe o Guarani de Bagé. Horário de jogo às 18 horas, no estádio Passo da Areia. E aí, rapaziada, dá pra cravar? Será se dá pra cravar quem será campeão nesses dois jogos aqui, ó? Dá pra gente saber que provavelmente daqui desses dois jogos, sairá o campeão do Super Mundial de Clubes de 2025. Será se o PSG garante esse troféu? Será se o Bayern de Munique garante esse troféu? Será se o Borussia Dortmund garante esse troféu? Ou vai ficar com o poderoso Real Madrid? É difícil cravar, mas a verdade é que o Super Mundial foi o torneio mais esperado de todos os tempos. Meu amigo, o Campeonato Mundial de Clubes vai ficar marcado na história. A questão é, será se vai ser só esse Mundial ou vai ter outros Mundial de 4 em 4 anos? Quem será o campeão? Quem será o primeiro campeão do Super Mundial de Clubes da FIFA de 2025? O Mundial superou todas as expectativas. Foram 32 equipes melhores do mundo e só vai sair um campeão. Quem será que vai chegar lá? Vamos deixar o palpite para esses dois jogão do Mundial de Clubes. PSG versus Bayern de Munique. Bayern de Munique leva melhor, vencendo o jogo por 3-1. Esse é o palpite. Já o Borussia Dortmund versus Real Madrid. Real Madrid vence o jogo, ganhando de 2-0. Para você que acompanhou até agora, obrigado pelo carinho. Já se inscreva no canal, compartilhe o nosso link.